Hoje é dia 20 de janeiro de 2020, segunda semana do tempo comum, uma segunda-feira. A cor litúrgica é o vermelho. O santo do dia é São Sebastião. A primeira leitura será o livro de Samuel, capítulo 15, versículo de 16 a 23. O salmo responsorial será o Salmo 49. E o evangelho de hoje será o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo de 18 a 22. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, nós recebemos aí a presença de Samuel e de Saul, um diálogo entre um profeta de Deus e um rei daquela época. Saul, como sabemos muito bem, ele tinha sob o controle a sociedade daquela época graças à atuação de Deus na sua vida. Deus estava manifestando através de seus poderes e através da sua graça em Saul as grandes bênçãos à sua nação, as pessoas nas quais compunham a sua comunidade. Porém, quando Samuel procurou Saul para conversar, foi para lhe falar o que Deus havia falado com ele. Saul havia feito todas as coisas que Deus havia convidado ele a fazer, porém, estava descumprindo as palavras de Deus. Deus o direcionava a fazer certas coisas para poder vencer suas batalhas, ter suas conquistas, alcançar as melhores coisas. Porém, na hora de cumprir a palavra, de seguir a palavra de Deus, eles não estavam cumprindo. O povo estava indo contra a palavra de Deus, assim como Saul. Por isso, Deus acabou abandonando Saul e tirou dele o poder de rei. E Samuel foi anunciar a Saul essa situação pela qual agora ele estaria passando, as dificuldades de estar longe de Deus. Nós podemos tirar como aprendizado é que nem sempre nós alcançaremos a nossa salvação. Nós podemos cumprir os mandamentos de Deus, mas se nós não obedecermos à palavra de Deus, acabaremos não alcançando a salvação. Às vezes Deus nos passa os seus direcionamentos e nós obedecemos pela metade. Às vezes, um exemplo comum, nós temos os novos mandamentos de Deus através de Jesus Cristo, que são dois: amar a teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes, falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo, mas na hora de tomar como atitude, ação, não assumimos essas verdades. Ou, às vezes, demonstramos amar a Deus sobre todas as coisas, indo na igreja, ajoelhando, adorando, orando, mas não respeitamos o nosso irmão, não amamos ao próximo e tratamos o nosso irmão mal. Tudo aquilo que Deus nos convida a viver não é para ser vivido pelas metades, é para que tudo seja cumprido de acordo com a sua vontade, porque no reino dos céus só caberão aqueles que respeitam a Deus de todo o coração e com toda a sua alma. Aquelas pessoas que vivem os pecados e não querem se afastar do pecado terão dificuldades de alcançar o reino dos céus. Poderão estar indo para o purgatório ou praticamente sendo arrancados e jogados ao fogo do inferno. O convite da nossa primeira leitura é exatamente essa: que possamos preparar o nosso coração para respeitar a Deus sobre todas as coisas. Ter o mesmo respeito que às vezes temos com nossos pais e nossas mães. Que possamos ouvi-los quando eles dizem não para nós. Que possamos ouvi-los quando dizem um sim para nós. Que saibamos respeitar os momentos em que eles nos abençoam para poder sair, para poder tocar as nossas vidas. A bênção de Deus é muito importante para a nossa vida, assim como a bênção dos nossos pais. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que seja aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel, e te enviou uma expedição
com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo até que fossem exterminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitas sobre os despojos e fizestes o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amalaque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Hoje, o nosso salmo responsorial vem nos falar sobre retidão. Retidão é aquela pessoa que anda os caminhos de Deus sem se desviar. Deus nos trilha um caminho e muitas vezes encontramos por esse caminho atalhos. E esses atalhos sempre levam aos caminhos do pecado. Nós devemos evitar ao máximo de passar por esses atalhos, porque passando por esses atalhos você estará praticamente entrando num desconhecido e às vezes não estará preparado para enfrentar esse desconhecido. Jesus estava extremamente preparado para enfrentar o desconhecido porque tinha dentro dele o Espírito Santo. E nós, enquanto não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, a manifestação de tudo aquilo que Deus nos convida a viver através do Espírito Santo, não podemos ficar cruzando os caminhos fora daqueles que o Senhor nos mostra. Só podemos quando estivermos preparados sobre oração, sobre jejum, sobre a comunhão com Deus. É dessa forma que nós podemos sair fora dos caminhos e entrar nos caminhos do pecado para ensinar a palavra de Deus. Nós não devemos entrar nos caminhos do pecado para viver os pecados, mas para buscar as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas sempre trilharão esses caminhos do pecado e nós devemos ir atrás delas para salvá-las. Mas para isso temos que estar extremamente preparados e fortes. E esses Deus acolherá, Deus ajudará. O céu se encherá de alegrias e festas quando nós conseguirmos trazer desses caminhos perdidos qualquer que seja a ovelha perdida, porque você estará resgatando uma alma para o Senhor. Será um pescador de almas perdidas, de pessoas que vivem nos pecados. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e destes as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Hoje o nosso evangelho vem nos falar sobre jejum. Jesus Cristo caminhava com seus discípulos e praticamente não jejuavam durante essa trajetória. E o João Batista, que fazia os batismos, jejuava com seus discípulos. E a mesma coisa acontecia com os fariseus. Todos participavam desse jejum, exceto Jesus e seus discípulos. E Jesus foi questionado por que ele não jejuava junto com seus discípulos. E a explicação de Jesus foi clara. Ele era o Filho de Deus. Nós jejuamos a partir do momento em que nós precisamos de fazer uma conexão com Deus, de ter essa comunhão fortalecida com Deus. Porém, os discípulos estavam diante de Deus e existe comunhão maior do que essa? Estar junto com Jesus era o maior jejum que poderia acontecer na face da terra. Estar diante do Filho de Deus. O jejum é sinal de conectividade com Deus, de comunhão. E os discípulos tinham essa comunhão perfeita com Deus. Deus poderia ensiná-los as coisas dentro daquilo que ele gostaria e desejava que acontecesse, porque Jesus estava dentro de Jesus. Deus estava dentro de Jesus. Jesus era o próprio Deus. Nós podemos alcançar as vontades de Deus hoje através do jejum. Essa comunhão e essa conexão é necessária através do jejum. Para que nós possamos ter a mesma conexão que os discípulos de Jesus tivessem, somente se Jesus voltar novamente para junto de nós. Aí nós estaremos conectados de corpo a corpo com o Filho de Deus. Jesus era homem e os discípulos eram homens, e eles viviam juntos em comunhão. Ali eles tiveram o privilégio de estarem diante do melhor, daquilo que poderia ser a chave fundamental do aprendizado para alcançar a Deus. E nós sabemos que, mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele agiu com seus discípulos de forma humilde e queria ser tratado de igual para igual. Ele nunca quis ser maior e nem quer ser maior entre nós. Isso é um aprendizado que nós devemos carregar para o resto de nossas vidas. Não existe maior ou menor. Se o seu irmão é milionário, bilionário, ele não é maior do que você. Se o seu irmão é cantor famoso, é jogador de futebol que ganha rios de dinheiro, ele não é maior do que você. Somos todos iguais diante de Deus. Até o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se colocou diante de nós como peça igual, não como algo maior e melhor do que os outros irmãos. Tanto que o convite é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E amando a ti mesmo, você amará de igual para igual o seu irmão. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.